começa com a primeira pergunta, que queria que você contasse a sua história. Tá bom, Fê, é um prazer estar aqui com você. Então, vamos lá, minha história pessoal. Eu, aos 24, 25 anos, descobri que tinha um câncer, um linfoma, e a partir daí comecei a buscar o que que era isso. E aí eu descobri um mundo que existe de apoio aos pacientes, de engajamento, de busca. E a partir daí eu descobri que eu poderia, além de ter o apoio de me cuidar, né, de cuidar desse câncer, que eu poderia também, a partir daí, ajudar outras pessoas como eu estava sendo ajudada. Então, eu era psicóloga, né, sou psicóloga de formação, eu falo era porque eu não atuo mais nisto. É, mas eu comecei a partir, né, do meu tratamento a tentar também, como eu estava recebendo ajuda, ajudar outras pessoas. Bom, e a partir daí eu entrei depois em associações de pacientes que não tinha nada a ver com câncer, que tinha a ver com doenças raras, porque também estava próximo de mim outras pessoas. E fui trabalhando nesta área de terceiro setor, fui me desenvolvendo, acabei trabalhando depois dentro desse mesmo tema, que é o advocacy, o patient advocacy, na indústria farmacêutica, é, e sempre conectada, sempre nesse propósito de tentar elevar as vozes destas pessoas através de ações que a gente pudesse ter mais acesso à saúde, como eu tive. Na época que eu tive o linfoma, o medicamento não estava disponível no Brasil, eu tive muito apoio de algumas instituições e pessoas, consegui ter acesso ao tratamento, estou curada já há 25 anos, entrei em remissão logo depois que eu fiz o tratamento, depois batalhei bastante para que esse medicamento tivesse acesso no SUS, hoje ele está disponível, para todas as pessoas que têm o linfoma não Hodgkin no SUS. E continuo trabalhando até hoje, né, depois de 25 anos, para que mais pessoas tenham acesso à saúde. Então, essa, resumidamente, é um pouquinho da minha história, né? Por que que eu comecei a pensar nas pessoas que precisam ter mais acesso à saúde ou precisam ter mais informação? Porque eu passei por isso, eu precisei buscar, eu tinha condições de buscar, mas nesse meu caminho eu vi que tinha muita gente que não conseguia, ou pessoas que estavam, inclusive, morrendo ao meu lado com a mesma doença que eu, mas porque eu tinha acesso, porque eu tinha mais informação, eu sobrevivi e elas não. E eu não achava isso justo. Então, começou daí, ter esse meu senso de injustiça que não estava sendo feito para todo mundo, de lutar para que outras pessoas tivessem o mesmo benefício, o mesmo acesso que eu tive. Aí então você estruturou uma ideia, porque eu entendo que você estava sozinha nesse momento, mas contando com o apoio das organizações, enfim, de todos esses movimentos que você mencionou, você estruturou e montou a Colabora. Em que momento isso aconteceu? Foi muito depois do seu, da sua vivência, da sua experiência em tratamento? E como é que você fez então para tornar essa experiência e um propósito, fundar a Colabore? Queria que você contasse um pouco disso também. Então, não foi bem nesse, linear isso, viu? Eu entrei para outras instituições, eu não fundei, na época, eu não fundei a minha própria instituição, eu trabalhei em outras instituições, né? Acabei sendo voluntária e trabalhei, e continuei trabalho também remunerado em empresas, e fui indo, mas sempre com este propósito, né? E sempre voluntária de muitas instituições. Mas isso durou anos. Foram praticamente 20 anos lutando, mas ainda não com a minha instituição. E há 5 anos, mais ou menos, é, eu, a Andréia e a Carol, que são as duas pessoas que trabalham comigo, que também estavam
com esse senso, também atuando em outras instituições, mas com esse senso de que a gente podia fazer um pouco mais e um pouco diferente, a gente se juntou e resolveu, de fato, trazer a Colabore. E por que institucionalizar a Colabore? Porque a gente sempre pensou, e o nome tem tudo a ver, né? Que é Colabore, que assim, a gente, nesses anos todos, né, a gente começou a ver as pessoas muito e as instituições desconectadas ou isoladas e pensando só nas suas próprias doenças, não pensando em saúde de forma mais completa e também, às vezes, com dificuldade de se conectar ou de colaborar entre si. Então, nós pensamos que o que nós queríamos era ser um veículo aí de conexão entre diferentes instituições, diferentes pessoas, para que todos de forma unida, conseguisse colaborar para a gente melhorar o futuro no Brasil, o futuro da saúde, né? Porque a gente acha que quando a gente trabalha uma doença de forma isolada, é óbvio, a gente tem um benefício, mas ele é um benefício curto, né? Ele não beneficia a população como um todo. Então, se eu trabalhar uma política ou alguma ação que traga um movimento um pouco maior, eu vou conseguir beneficiar muito mais pessoas. Então, a Colabore veio há 5 anos só, com este propósito da gente unir forças, elevar as vozes de uma forma mais coesa e colaborativa mesmo. Perfeito. E aí, assim, você falou praticamente já sobre a missão da Colabore, e tá bem claro isso. Mas eu queria te perguntar, assim, como é que é essa mobilização social que vocês produzem, né, na Colabore? Como é que essa mobilização social realmente impacta na melhoria das políticas públicas? Queria que você contasse um pouco de como a coisa funciona na realidade. O que acontece hoje, né? A gente fala muito em participação social. Acho que. E aí, às vezes, a gente fica na dúvida: o que que é participação social? Ah, é eu participar, né? Eu, como cidadão, participar de alguma coisa? Então, eu vou lá, vou participar de uma caminhada. Isso sim, também é participação social. Ah, eu vou postar uma coisa numa rede social falando daquele determinado tema de saúde que eu estou passando ou contando a minha história. Isso também é participação social. Só que a gente também tem que começar a prestar atenção que a gente, como cidadão, a gente pode contribuir, de fato, para uma decisão que é política. Aí você fala, Soraya, lá vem ela com os políticos. Não. O que, que é política? Política são regras, são normas que estão estabelecidas para que o nosso tratamento, ou para que o nosso medicamento, para que o diagnóstico, para que as filas andem, tudo isso é organizado, o sistema é organizado e existem regras para essa organização do sistema. Isso são as políticas de saúde, essa organização do sistema. E a gente, como cidadão, pode participar disso. Então, a Colabore, ela tem essa missão de é, mostrar para as pessoas o que é essa participação social, para além da gente sair ali, né, das redes sociais, ou da gente ir só para uma caminhada e achar que está participando, que existem canais aqui oficiais, vamos dizer assim, que a gente pode dar a nossa opinião, ou que a gente pode dizer o que está faltando para nós, para que estas normas e estas regras, né, que são as políticas, sejam organizadas para aquilo que a gente quer. Então, vou dar um exemplo aqui que aconteceu agora em 2000 e foi de 23 para 24. A gente recebia muitos contatos das pessoas que falavam para a gente o seguinte: nossa, eu não consigo fazer ir no atendimento especializado, né, que é nas unidades de saúde especializadas, porque ela fecha às 5 horas da tarde, 5, 6 horas, e eu tenho que ir numa unidade especializada que é do meu bairro, não pode ser do bairro que eu trabalho.
E aí a gente ficou pensando naquilo, e aí ela saía às 5, 6 horas do trabalho, ela ia chegar 2 horas depois no bairro dela e a unidade de atendimento já estava fechada. E a gente começou a ver aquilo como realmente isso é um problema, e a gente não pensa nisso. Bom, é, abriu uma consulta pública da Prefeitura de São Paulo, e aí estou falando de São Paulo, que é aqui onde eu moro, perguntando quais eram as ações que a gente achava que deveriam fazer. E a gente fez uma proposta para a prefeitura dizendo que ele deveria deixar as unidades de saúde abertas até 9 da noite, porque tinham pessoas que não conseguiam chegar, etc. E fizemos toda uma explicação. Bom, ele falou, tá bom, agora as pessoas concordam com isso? Aí nós tínhamos que pedir, convocar a população para que elas votassem nessa nossa ideia. Então, nós começamos a fazer um trabalho de divulgação, tanto aqui nas redes sociais como nas ruas, porque a gente também foi para as ruas contar isso para as pessoas. Ativamos uma série de pessoas e nós conseguimos ter um número de votos muito, muito grande. E a prefeitura tomou a decisão de deixar as unidades de saúde, algumas não são todas, e aí tem toda uma regra. Bom, mas muitas dessas unidades especializadas em saúde agora ficam abertas até 9 da noite. Então, para a gente, isso foi um ganho. Então, é isso que a gente quer, esse é o nosso trabalho. Fazer com que a gente consiga trazer essa demanda ou essa necessidade da população, organizar isso e mostrar para a população como ela pode contribuir, que a voz dela pode ser ouvida, que foi isso que aconteceu. Tinha uma necessidade, a gente reclamava, mas não sabia exatamente onde reclamar. O que a gente fez foi fazer uma proposta ou a reclamação no canal correto e fazer com que a prefeitura aqui do estado, da cidade de São Paulo, entendesse que tinha uma necessidade enorme de um monte de gente que estava dizendo sim, eu preciso, sim, eu quero. Então, esse foi um dos resultados que a gente teve. Então, só para exemplificar, essa é uma das atividades que dá para a gente fazer, né, que dá para a gente organizar, e é o nosso propósito, fazer com que mais pessoas conheçam as formas de participação social e consigam, de fato, levar a sua necessidade para que os nossos dirigentes, os nossos governantes, a escutem e façam alguma coisa mais efetiva e resolvam, né, aquele problema que a gente tem. Então, pelo que você está me dizendo, é, as ferramentas digitais, por exemplo, a gente tem hoje aplicativo do governo, né? A gente consegue baixar isso no celular, tá fácil assim. Com isso, a população brasileira ficou mais fácil, obviamente, participar dessas mobilizações e tudo mais. Mas a população brasileira já entendeu esse caminho ou ainda é necessário é, um esforço muito grande para trazer essas pessoas para participar disso, porque eu acredito que também tem uma certa descrença de que será que isso aqui, só um aplicativo e só a minha colaboração ali digitalmente, só eu votando ali, colocando meu CPF, já é suficiente para isso? O que mais falta? É, a gente, sim, é um aplicativo, a gente tem que entrar no GovBR, então hoje, né, a maior parte da participação social que a gente fala, né, instituída, ela está organizada dentro do GovBR. Em princípio, deveria ser simples, que é a gente entrar no GovBR e buscar lá onde tem a participação social, escolher o que a gente quer e fazer a nossa contribuição, ou o nosso voto, enfim, dar a nossa opinião. Mas não é bem assim que funciona. Que a gente tem um desafio hoje muito grande, que é das pessoas entenderem como entrar no aplicativo. Para algumas pessoas parece muito simples, mas se a gente for olhar para uma parte da população, que não tem internet. Então, se a gente for olhar o IBGE, né, o último censo que a gente teve, é assim, de cada 10 pessoas, só 6, só 4 têm internet. Então, você já tirou 6 aí. Então, como é que a gente tem um aplicativo digital para a gente fazer contribuição social se as pessoas não têm internet? Começa a pensar por aí.
Outra coisa, eu preciso realmente ter um smartphone com uma que consiga baixar dados e trafecar dados, que também é difícil, porque se eu tiver uma internet de baixa qualidade, também eu não consigo entrar no Gov, ele trava toda hora ali. Então, eu também tenho essa dificuldade. E a gente tem uma outra dificuldade que as pessoas é, esquecem a senha, esquecem o e-mail, é, não lembram, aí tem que recadastrar e aí perde. Então, assim, tem uma dificuldade enorme dentro desse processo, né, que a gente ainda brinca, né, que é a questão da educação digital que a gente não tem, principalmente para as pessoas mais velhas, né? Então, hoje, se eu for pensar, uma parte grande da nossa população, né, já é uma pessoa mais velha, então como é que essa pessoa vai entrar lá no Gov e fazer a contribuição dela? É, se ela não consegue entender, né, o processo. Então, são desafios que a gente tem e tem tentado organizar, né? Ou quebrar essas barreiras. Por isso que a gente faz uma série de ações onde a gente vai para as ruas e a gente ensina as pessoas a entrar no Gov, ensina onde é que está. Só que é óbvio, se a pessoa não usa muito, ela esquece. Quando é da próxima vez, esqueceu, tem que começar tudo de novo. Então, são passos que a gente vai dando devagarzinho para a gente conseguir quebrar essa barreira, que é a barreira do digital, né? Da participação social digital, que hoje ela é praticamente 100% feito desta forma, que vai ser tanto, por exemplo, para um projeto de lei. Ah, tem uma lei que estão fazendo sobre determinado. Agora, a gente está falando da lei do diabetes, né? Tem uma lei lá para diabetes. Gente, a gente pode entrar naquela lei lá e votar. Ah, como é que eu entro? Eu tenho que ir lá no site da Câmara. Aí, a hora que eu achar a lei, eu tenho que me conectar no GovBR e fazer meu voto. Então, esse processo, por vezes, é complicado para uma parte ainda da população. Então, acho que um dos grandes desafios que a gente tem aqui é isso. E, gente, uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que ir no canal correto. É difícil no primeiro, depois que a gente aprende, vai facilitando, ou vamos buscando, né, instituições aqui como a ACO, como a nossa, que a gente vai, de alguma forma, tentando explicar como isso é feito. Porque eu sempre falo, não adianta a gente reclamar se a gente está com um problema, né? Aqui nas nossas comunidades, reclamar lá no grupo de WhatsApp da família, a gente fazer um post nas redes sociais. Isso pouco adianta. Por quê? Porque hoje existem os canais corretos para a gente fazer isso, inclusive quando falta medicamento. Faltou um medicamento nosso, não é aqui no grupo de WhatsApp. Eu posso até colocar aqui para chamar as pessoas para me ajudar a entrar, por exemplo, na ouvidoria, ou do Estado, ou da Prefeitura, né? Ou mesmo do Ministério da Saúde. Então, a gente tem que ir para os canais corretos. E é isso que a gente faz: tentar fazer com que as pessoas entendam quais são esses canais corretos, ensinar isso para que a gente consiga navegar e entregar as nossas manifestações de forma correta e conseguir uma resposta efetiva do nosso governo. Eu vou parar a gravação porque eu acho que está muito bom. Colombo. Não, porque está muito bom mesmo, assim.